Olá, todos aqui? Todos buscando a Deus, né? Temendo ao Senhor, adorando, né? Tendo experiência com Deus, isso é maravilhoso. Isso nos faz preencher, não só preencher o tempo por preencher, mas acaba preenchendo a nossa vida. Por que nasci? Para que vou viver? Se eu morrer, para onde vou? Né? As grandes perguntas da humanidade, a Bíblia tem resposta para tudo. Por que nasci? Porque Deus me quer nesta terra, experimentando da sua vontade, antes de me recolher no céu. Para que vou viver? Para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Se eu morrer, vou morrer por causa do quê? Por causa do amor de Cristo por nós. Então as perguntas da humanidade, as perguntas mais enigmáticas, nós já sabemos a resposta. Deus. O amor dele por nós. O carinho dele por nós. As manifestações dele de estar sempre ao nosso lado e nos levar para o lado dele quando sairmos desta terra. Salmo 34, queridos, Salmo 34, nós vamos dar continuidade e, se ele permitir, né, nós vamos encerrar agora pela manhã, que eu estou gravando de manhã, mas nós vamos agora encerrar esse estudo, tá? Então, é o Salmo 34, do versículo 15 até o 22. Salmo 34, versículo 15 até o 22. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e livra-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhes todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. O que fazer quando não sabemos o que fazer? O mesmo que fazemos quando sabemos o que fazer. Lembrar que Deus está conosco. Lembrar que perto está o Senhor de todos os que o temem. Deus está próximo. Os olhos do Senhor estão nos contemplando, nos analisando. E os olhos do Senhor não vê apenas o nosso externo. Ele conhece o nosso íntimo, de dentro para fora. O Senhor nos conhece. Veja o versículo 15. Os olhos do Senhor repousam. Repousar não é dormir, tá? É como as aves de rapina, quando elas repousam do seu voo em cima de um galho. Então elas chegam ali e prendem as suas garras e ficam olhando. Estão paradas, prontas, observando aquilo que ela vai comer e então ela parte, né? Então repousar não é dormir. Os olhos do Senhor dormem. Não, nós vimos no Salmo 121 que o não dormita nem dorme aquele que nos guarda. Então os olhos do Senhor estão colocados, estão postos, estão analisando, estão observando aqueles a quem ele justificou. Porque não há um justo só nessa terra. Não, todos nós pecamos. Mas Cristo Jesus, o único justo, na cruz do Calvário nos justificou para a vida eterna. Então os olhos do Senhor repousam, estão colocados, os ouvidos do Senhor estão abertos ao clamor do seu povo. Deus está conosco. Deus está pronto. Versículo 17. Clamam os justos e o Senhor os escuta. Por quê? Versículo 15. Porque os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim
e me ouviu quando clamei por socorro. Olha que maravilha a experiência de Davi sendo colocada para nós, de que nós temos que lembrar sempre que o Senhor está ali. Eu não vejo, Deus é invisível, mas eu sinto. E eu confio, sinto e confio, porque ele assim disse que estaria. Continua mais um pouquinho, versículo 15, versículo 17. 19 e 20, versículo 17, 19 e 20. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Ok? 19 e 20. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhes todos os ossos. Nenhum deles sequer será quebrado. O texto fala do Senhor Jesus, sim, mas mostra para nós que da mesma forma que ele cuida do Senhor Jesus, ele cuida de nós. É a mesma paciência, é o mesmo carinho, é a mesma atenção, é a mesma observação, análise que ele faz de nós. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Nós sabemos que esse perto é junto. Nós sabemos que este perto não é perto aqui, mas é perto aqui. Tão perto, mas tão perto que está dentro. É a promessa da presença do Espírito Santo em nós. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que nós somos o tabernáculo, né? Nós somos o templo do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Lembra Isaías, realmente Isaías, né, que ele está perto de nós para nos fortalecer, nos ajudar, né, nos tomar pela mão direita, dizendo: não temas, não temas, eu sou contigo. Como Deus é maravilhoso. O que fazer quando não sei o que fazer? Faça o mesmo que você sabe fazer, quando sabe o que fazer. Lembre de Deus. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Bendizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Não é isso? Não é dessa forma? E mostra, agora para encerrar, versículo 22, o Senhor resgata a alma dos seus servos. Paga o resgate. Ele é o próprio resgate. Na cruz do Calvário, Deus pagou o resgate em si mesmo. Paulo diz em Coríntios, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Na cruz do Calvário, ele paga o resgate. O sequestrador, Satanás, que foi lá em Adão e Eva e sequestrou a humanidade. Cristo paga o resgate. Nós pertencemos a Ele por dois motivos. Nos fez e nos resgatou. Nos adota. Deus nos adota sendo cada um de nós filhos dele. A doutrina da adoção é assim. Deus nos adota porque somos filhos dele. Mas fomos criados pelo maligno. E estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos filhos da desobediência. Mas ele na cruz do Calvário pagou o resgate. E agora pertencemos a ele porque ele nos fez e porque ele nos comprou. Isso que é a adoção. E aqui diz, o Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Não existe esta balela, esta história, essa mentira de que nós podemos cair da graça, como alguns pregam. Se nós estamos na palma das mãos de Jesus, João capítulo 10. Se estamos na palma das mãos de Deus, João capítulo 10, Isaías capítulo 41, Isaías capítulo 49. Se Deus é quem nos guarda, Salmo 121, como é que vamos cair da graça? Não é assim.
Então a mão de Jesus, a mão de Deus são fracas. Eu sou mais forte que essas mãos, que a Bíblia diz que prometem cuidar de mim. Então precisamos rever muitas ideias estranhas à Bíblia que são pregadas por aí. O texto diz que o Senhor resgata a nossa alma e dos que nele confiam, nenhum será condenado. O que fazer quando não sei o que fazer? Eu tenho que ficar lembrando de Deus, lembrando de tudo que Deus fez na minha vida, lembrando de todos os benefícios de Deus para comigo. Agora, resumindo tudo que nós vimos neste belo Salmo 34, o que fazer? Quarentena da Covid-19, o que fazer quando não sei o que fazer? Eu tenho que adorar a Deus. Eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que experimentar a Deus. Eu tenho que temer a Deus. Eu tenho que me lembrar de quem Ele é. E a nossa vida vai fluir. A nossa vida será uma vida em paz, em segurança. Continuem se lembrando de tudo que Deus faz, de tudo que Ele fez, de tudo que fará. Não é que eu vou me lembrar de tudo que Ele fará. Ele fez promessas. E é assim. Vamos orar? Deus querido, nós agradecemos porque o Senhor esteve conosco nesta jornada estudando o Salmo 34. É tão bom, Senhor, saber que a mesma experiência que Davi teve, o Senhor nos dá. Porque esse salmo foi escrito de acordo com a tua inspiração na vida de Davi. E o Senhor fez ele sentir todos esses benefícios. E o Senhor nos faz sentir, porque a tua palavra não erra, é porque ela é a tua palavra. A tua palavra é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Nós te agradecemos porque o Senhor nos faz fazer aquilo que não sabemos o que fazer, que simplesmente é adorar, contemplar, buscar, temer, experimentar, lembrar de tudo que o Senhor nos faz. Nós te agradecemos porque o Senhor nos dá o privilégio de chamá-lo de Pai e o Senhor nos chama de filhos. Para a tua glória que oramos. Amém. Queridos, que Deus abençoe ricamente cada um de vocês e que possam sempre saber o que fazer quando não sabem o que fazer. Grande abraço.